Bom dia, né, a todos, todas e todos aqui presentes. Hoje a gente vai dar continuidade, pessoal, ao capítulo 4, né, que trata da filosofia do direito grega. E aí a gente vai trabalhar um pouco a concepção da corrente de Sócrates, e aí dentro dessa corrente tem os sofistas. Também vamos trabalhar Platão. O período de Sócrates, ele compreende entre 470 a 399 a.C., né? Sócrates, ele desenvolve esse pensamento em um período de um apogeu cultural e de forte predominância da sociedade grega, né? O Sócrates, ele não foi uma corrente unitária, né, uma corrente solitária nesse período, né? No caso, essa corrente filosófica. Existiu também, nos atenienses, aquela corrente estabelecida como pensadores ditos sofistas, né? Então, aí nós temos esse pensamento do socratismo e esse pensamento de produção de argumentos dos sofistas, né? Os sofistas, na visão do Alisson Mascaro, aí no livro, ele trata como grandes colaboradores da construção da prática de democracia ateniense. No entanto, pessoal, quando a gente fala de democracia ateniense, é importante a gente também lembrar quem são os cidadãos de ateniense naquela época, né? E aí, para classificar cidadão, quem classifica entre esses cidadãos? São os homens livres e proprietários de terra. E aí nós temos uma exclusão de mulheres, de jovens, de escravos, de estrangeiros, de criança, que não compreende esse corpo de cidadãos. E aí, essas pessoas que compreendem como cidadãos, eles são aquelas pessoas que praticam essa oralidade, esse debate. E aí, quando a gente olha isso, a gente percebe uma contrariedade com a nossa atual democracia, que é uma democracia representativa, né? Essa democracia que todos, ao menos em teoria, têm o direito ao voto, têm o direito às mínimas subsistências de sobrevivência prevista na nossa Constituição da nossa República Federativa do Brasil. Já os cidadãos eleitos lá em Atenas, eles discutiam diretamente, né, nas praças públicas, seus interesses, ou seja, era trabalhado uma expressão oral, né? Os sofistas, eles eram os mestres do ensinamento dessa construção de argumentos. E a partir do momento em que esses sofistas, eles passam a trabalhar, né, essa construção de argumentação, mas de uma forma coletiva, de uma forma de ensinamento aos outros, passa-se a formar uma elite, né? Então, esses homens, né, inicialmente, que detêm propriedades que são homens livres, eles passam a ser uns cidadãos que compõem a elite ateniense, né? O socratismo, ele recusa considerar os sofistas como um pensamento filosófico, né? Porque Sócrates, ele nega aceitar essas ideias dos sofistas. Até porque, pessoal, muitos dos sofistas utilizavam-se dessa facilidade que eles tinham, dessa oralidade, dessa construção de argumentação para vender. E aí, o Alisson, ele não traz, mas a partir da leitura que eu fiz, eu compreendi que existe aí uma capitalização do conhecimento já nesse período, né? O conhecimento, esse processo de capital, ele não tange só ao físico, ao bruto. Ele passa aí, nessa corrente dos sofistas, a também a capitalizar esse conhecimento, a adquirir esse capital a partir dos processos de argumentação e dos processos de conhecimento que essas argumentações ela gera dentro desta sociedade. No entanto, não são todos os sofistas que adotam essa capitalização, como eu digo, né? Então, Sócrates, ele não entende a filosofia como capital, mas sim como amor, né? O amor à filosofia, essa construção da busca pela filosofia, né? E aí, enquanto, como foi apresentado no grupo anterior, os pré-socráticos, eles buscavam entender a partir da natureza, as coisas a partir da natureza, os sofistas, eles buscam a verdade, a moralidade, a justiça, a religião, atrelado aos conceitos políticos e sociais do consenso entre os homens, né? E isso se dá a partir de um processo de persuasão, né? Então, essa argumentação que é elaborada, que é destrinchada, que é propagada pelos sofistas, é também num formato de persuasão, de persuadir o indivíduo. Ou seja, as questões sociais e políticas são questões humanas e culturais, né, construídas a partir de um modo aberto, mas não de um modo dogmático. E aí, o Alisson, ele traz, entre os pensadores bastante importantes da época, né, sofistas, o Protágoras e o Garjas. Ele não destrincha muito sobre o Garjas, então eu só vou falar sobre o Protágoras, né? No entanto, né, como a cultura dos sofistas era estritamente de argumentação oral, também não existiram muitos documentos, e os que existiram acabaram por se perder no tempo. E aí, o Alisson, a partir de uma visão platônica, da visão de Platão, ele conceitua que para o Protágoras, a verdade, ela não deveria ser uma escavação da natureza. Pelo contrário, a verdade é uma construção humana. E aí, quando se fala dessa construção humana, a gente se compreende, aliás, que toda a estrutura dos sofistas é baseada em uma construção humana. Enquanto que a estrutura de Sócrates, ela é baseada na verdade, nos meios que são utilizados para a construção dessa verdade. Aí, a partir desse ponto de construção humana, inclusive tem muitos autores que defendem que existe aí um processo de humildade dos sofistas, porque eles entendem que as argumentações dele, essa construção que eles fazem, essa construção humana de argumentação, elas são falíveis. E, portanto, eles tendem a aceitar pensamentos contrários, eles tendem a aceitar opiniões diversas.
E aí, a partir desse entendimento, Mascaro, ele procura pontuar, né, que os sofistas, eles tiveram um papel fundamental na construção, né, sobre o destino do homem nas mãos do próprio homem. Essa construção da sociedade, né, essa construção de alguns coletivos da sociedade em ter voz, né, para argumentar em prol das marginalidades que culminam sobre eles. Então, essa é a visão da construção do homem nas mãos do próprio homem. Ou seja, a argumentação, enquanto técnica, né, assinada ao cidadão, fez consolidar as possibilidades para articular uma afetiva construtiva de democracia. E aí, Protágoras, ele dá outra grande contribuição na visão do Alisson, que é a contribuição para a construção e também para o entendimento de justiça, né? Ou seja, isto é, a justiça, ela não está inscrita na natureza, já que são homens que atribuem significados, já que são os homens, né, que atribuem significado de justo e de injusto. Isto é, as coisas, as situações, elas são construídas. E aí, o Alisson, ele entende como uma grande contribuição ao apontar esse entendimento de justiça. No entanto, o Sócrates, ele é estritamente oposto ao pensamento sofista. Né? Ainda mais, né, sobre os que vendiam essa construção de argumentos como eu já falei, né? O Sócrates, ele não comungava desse horizonte filosófico da corrente, né? A verdade para o Sócrates é o justo, ela não se reduz ao nível de convenções, porque os sofistas, eles reduzem essa verdade ao nível de convenções. Essa verdade é uma verdade a partir de uma construção humana. Para Sócrates, não, né? E no caso, quando eu falo de sofistas aí, eu também estou me referindo ao Protágoras, como eu já havia dito. Ou seja, o Sócrates, ele afirma que é preciso buscar fundamento nas ideias e nos conceitos. A atividade primeira é o pensar do filósofo, é a indagação. Né? A partir dessa indagação, sobre o que vem um sentido de esclarecimento da iluminação em direção da verdade. Então, primeiro é essa estruturação de indagação. Ele se indaga, ele reflete, ele pondera as voltas, né, pelo caminho da verdade. Ao tempo todo, ele nega ele faz uma espécie de negatividade para que se construa, de fato, essa verdade. Até porque, nessa visão do socratismo, se constrói a verdade, enquanto que nos sofistas é a construção das verdades, ou seja, essa construção humana de verdade. E nessa visão, né, Sócrates conclui que o mais importante, que a própria conclusão sobre a verdade, é um método utilizado em todo o processo. Enquanto que nos sofistas, eles não trabalham essa concepção, mas é mais voltado a uma convenção de construção humana. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. A boa retórica era um instrumento necessário para a melhor persuasão dos cidadãos. Ensinando argumentos, os sofistas formavam a elite política ateniense. Como eu já havia dito, né, existe esse processo de capitalização do conhecimento a partir do conhecimento que esses sofistas eles proporcionavam a esses cidadãos livres e detentores de terras para a composição dessa elite ateniense. A gente entra no direito em Sócrates, né? Esse pensamento jurídico em Sócrates, o Alisson, ele coloca a partir de alguns diálogos expostos por Platão. E a partir da história, o Alisson, ele introduz a partir da história de vida, né? Na medida em que o Sócrates ele foi condenado e até a instância em que o Sócrates ele faz a sua autodefesa. E aí, o Platão, comovido com essa morte do seu mestre, né, com essa morte de Sócrates, ele produz, né, ele desempenha uma série de diálogos que torna uma reflexão sobre o direito e sobre o justo. Nós temos 4, né? A Euthyphron, a Apologia a Sócrates, Criton, ou também conhecido como Critão, e a Fendon. A Euthyphron, pessoal, é o período em que Sócrates caminha até o tribunal, né? Nesse momento, Sócrates, ele faz uma reflexão junto com Euthyphron, que liga o justo, né, a moral e o religioso. E aí Sócrates, ele diz o seguinte: onde está a justiça, também está a piedade, ou o que dá mesma. Se tudo que é piedoso é justo, pode haver algo que, sendo justo, não seja totalmente piedoso. Ou seja, a piedade, na visão de Sócrates, é vista como parte da justiça, não de forma separada, mas de forma conjunta a estruturação de justiça na visão de Sócrates. Já a Apologia a Sócrates é o período em que Sócrates se encontra no tribunal, né? E ele se encontra frente ao seu acusador, né? Nesse processo de julgamento, que é o Maleto. E aí ele busca uma tentativa de esclarecer as acusações que são feitas contra eles, né? Essas acusações de que ele corrompeu os jovens com novas ideias e que trouxe novos deuses à cultura ateniense, né? E aí ele traz essa reflexão entre os juízes e as leis. Essa questão de parcialidade e imparcialidade. Ou seja, tem um ponto importante que é o seguinte: o juiz, ele não está neste lugar para fazer graça ao justo, mas para julgar o justo. Nem jurou que concederá graça a quem lhe paga.
mas que fará justiça segundo as leis. Críton, ele traz um dos mais importantes diálogos, né? Que é um diálogo quando o Sócrates ele já foi julgado, e aí ele é levado ele é condenado, né? Ele é levado à prisão, e passa algum tempo lá aguardando a sua sentença. Na verdade, já tem sentença de morte, aguardando esse processo, essa morte que vão matar ele, né? E aí, vários discípulos, vários seguidores começam a visitá-lo, começam a propor inúmeras estratégias para que ele saísse daquele local. Estratégias como que ele fugisse, suborna juízes, suborna soldados. E aí se destaca uma passagem, que é a passagem em que o Críton, um homem rico e com bastante influência na época, vai lá e conversa com Sócrates sobre se Sócrates aceitaria os subornar juízes e soldados, até por ele estar se sentindo impotente enquanto homem rico e de grande influência, sem poder estar fazendo nada. Só que aí Sócrates, né, estabelece um diálogo com ele, que está na página 44 do livro, para quem pegou o livro na biblioteca, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, Sócrates fala: se ao seguir a opinião dos ignorantes, destruíssemos aqueles que apenas por um regime saudável se conserva e que pelo mau regime se destrói, poderíamos viver depois da destruição do primeiro. Então aí, quando ele fala desse regime saudável, é de não se corromper. Ele poderia viver a partir de um corrompimento, a partir dessas propostas em que alguns discípulos promoveram, e aí ele pergunta, diga-me, não é este o nosso corpo? O nosso corpo aqui é o corpo não corrompido. Ele está estabelecendo. Aí Críton fala, sem dúvida, nosso corpo. E Sócrates ressalta, e podemos viver com um corpo corrompido ou destruído? E aí Críton ressalta, seguramente não. Então aí, já percebemos que nenhum tipo de argumentação que os discípulos deles fizessem não mudaria a concepção dele, da defesa dele, em relação aos juízes e às leis. Nessa concepção desse diálogo, para Sócrates, não devemos nos preocupar com aquilo que o povo venha a dizer, né? Mas pelo que vem a dizer aquele que conhece o justo e o injusto. Ou seja, traz uma percepção de verdade. A verdade para Sócrates não está sustentada nas leis, nos juízes, mas a verdade para Sócrates, ela está sustentada na verdade. O único juiz de Sócrates é a verdade. Acreditas que um Estado pode subsistir quando as sentenças legais nele não forçam, e o que é mais grave, quando os indivíduos nele não têm força, e o que é mais grave, quando os indivíduos as desprezam e as distorcem. No entendimento de Sócrates, se ele obstruísse essa sentença, se ele fugisse, se ele fizesse qualquer coisa, o entendimento no senso comum seria de que a justiça daquela época, aquela justiça, aquele tribunal que julgou ele, não era um tribunal que teria força. E o que ele estaria repassando ao seu discípulo ao desprezar esse juiz, essas leis, essa construtiva dessa sociedade? Ele mantém-se nesse primeiro momento fiel às suas leis, mas não porque ele não quer corrompê-las, mas porque ele entende que seus discípulos eles precisam compreender os seus ensinamentos pela busca da verdade. Além de entender também que a sentença no entendimento dele é uma sentença a partir da moral e a partir do respeito à polis, e não especificamente dessa construção de leis, dessa construção de aplicação que os juízes fizeram. O quarto ponto, e é o Fédon, é o ponto que ele vai tratar dos momentos finais de Sócrates, né, na sua execução, quando Sócrates toma o veneno, e aí ele discorre sobre uma reflexão sobre a morte e sobre a alma. De modo geral, o Sócrates, ele situa a virtude, a razão e a verdade como sendo critérios do justo. Não tem como a gente não se apaixonar por Sócrates, né? Porque ele é um exemplo de filósofo, um exemplo de ser humano que todos gostam e se apaixonam por ele. Pela sua retidão, pela sua integridade, pelo seu caráter, né? E pela sua coragem também. Porque ele enfrentou os poderosos da sua época. Ele foi acusado injustamente, ele foi condenado injustamente, e ele morreu injustamente. E mesmo assim, ele se recusou a praticar qualquer subterfúgio que implicasse qualquer ação incorreta, imoral, ou que não fosse justa no sentido político e no sentido jurídico também. Então, por isso que ele é, até hoje, o patrono da filosofia, o símbolo máximo da figura do filósofo, né? Porque ele foi íntegro, ele foi íntegro durante toda a sua vida. E ele até mesmo teve a coragem de morrer pelas suas ideias, pelo seu filosofar, pela sua filosofia. Mas não tem como a gente entender Sócrates sem analisar o que veio antes, durante e depois da vida dele. Antes vieram os pré-socráticos. Durante, nós temos os sofistas e Platão. E depois, nós temos Aristóteles. Então, não tem como a gente compreender o pensamento de Sócrates, até mesmo porque ele não deixou nada aí escrito. Toda a sua filosofia foi baseada
na oralidade, então nós não temos como compreendê-lo sem a analisar suas semelhanças e diferenças com os pré-socráticos, os sofistas, Platão e Aristóteles. Enquanto o pensamento dos sofistas é baseado numa técnica formal da fala, no dizer a verdade, o pensamento de Sócrates, pelo contrário, está baseado não no dizer técnico e formal da verdade, mas sim pela busca racional e filosófica pela essência da verdade. Então, pelo conhecimento da verdade. Então, há aí uma grande diferença entre dizer a verdade apenas de modo consensual e convencional e a busca racional pela essência do conhecimento da verdade. Então, aí há uma grande diferença entre os sofistas e Sócrates. Mesmo que Sócrates utilize o método socrático, o método da maiêutica socrática, que é muito parecido com o que faz os sofistas. Então, olhando o modo com que Sócrates dialoga, a gente pode entender que ele é parecido com os sofistas, porque ele usa a palavra, ele usa o diálogo, ele usa a ironia com seus interlocutores. Mas a semelhança com os sofistas para por aí, porque na realidade, lá no fundo, o que muda é o método. Enquanto o sofista usa o método da retórica, da argumentação, da persuasão e do convencimento do seu interlocutor, independente do conteúdo da verdade, Sócrates é o contrário disso. Ele não visa convencer o interlocutor, mas sim fazer com que o próprio interlocutor, por meio da sua própria razão, encontre a verdade. Então, só aí há uma grande diferença entre os sofistas e Platão. Mesmo que haja uma pequena semelhança entre o diálogo socrático e os sofistas. Mas é pequena essa semelhança. Se num primeiro momento Sócrates diz que nada sabe, só sei que nada sei, ele difere do sofista que se considera dono do saber, a tal ponto de que eles são os primeiros advogados, os primeiros pedagogos, os primeiros positivistas que nós temos no mundo ocidental. Os sofistas são os primeiros advogados, pedagogos, professores e positivistas. Porque eles se consideram os donos do saber e ensinam essa técnica de saber. Enquanto Sócrates, pelo contrário, diz nada saber. Mas, ao mesmo tempo, Sócrates diz que nada sabe, mas através do seu método dialético, ele vai questionando o seu interlocutor para fazer com que o seu próprio interlocutor busque nele mesmo o parto das ideias verdadeiras. Por isso que dizem que Sócrates é um parteiro. E dizem também que ele se comparou a um mosquito, a um inseto, que fica nos perturbando. Sócrates é o parteiro das ideias verdadeiras no seu interlocutor. A dialética entra naquela frase, conhece-te a ti mesmo também. Não só naquela frase, só sei que nada sei, mas no conhece-te a ti mesmo também. Porque é uma busca, é uma reflexão pela verdade da alma. Enquanto os sofistas lidam com preconceitos, uma visão deturpada, uma visão rápida e opinativa, Sócrates não. Sócrates rompe esse senso comum, essa opinião, e vai em busca do verdadeiro conceito, do fundamento dos conceitos. Por exemplo, enquanto o sofista fala sobre coragem, ou fala sobre justiça e suas várias versões de coragem e do que é justo, Sócrates não. Sócrates vai se perguntar pelo que é coragem, pelo que é a justiça. E quando ele se pergunta isso, quando ele pergunta isso para os seus interlocutores, ele entra no movimento dialético de questionar os conceitos e ir em busca dos fundamentos desses conceitos. É aí que entra a importância de Sócrates na diferença de métodos entre o do sofista e o socrático. Um outro ponto também, mas esse eu não vou me aprofundar, é que Sócrates, num daqueles diálogos que o Rodrigo citou, diz assim: se vocês pensam que me matar é a solução para a vida má que vocês têm, vocês estão enganados. Porque outros virão depois de mim a condená-los esse modo de vida ruim, esse modo de vida imoral, esse modo de vida incorreto, injusto. Por que Sócrates diz isso? Porque a sua vida foi uma busca pela vida boa, pela vida digna, por uma vida feliz na polis, tanto moralmente, quanto politicamente e quanto juridicamente.
essa busca de Sócrates pela vida boa pode ser comparada com a cosmovisão indígena que nós temos aqui do viver bem, ou do bem viver, junto com a natureza. Só que, enquanto a vida boa de Sócrates era na polis, a vida boa dos indígenas é na natureza. Então, daria para fazer uma comparação entre a vida boa grega com a vida boa indígena, dos povos indígenas aqui das Américas. Eu também estou interessado em ver como que a Umbanda ou o Candomblé tratam essa vida boa na mitologia dos orixás. Seria interessante comparar essa vida boa grega com a vida boa dos indígenas e com a vida boa da mitologia dos orixás. Mas por que eu falo que daria para fazer essas comparações? Porque naquele sentido que nós vimos no nosso encontro anterior. Qual a importância de Sócrates hoje? Quais seriam os Sócrates de hoje? Quais seriam os sofistas de hoje? Isso é importante que a gente pense. Qual a importância da aplicação dessa vida boa de Sócrates aqui hoje no Brasil? Por isso que eu penso que daria para fazer uma comparação entre essa mitologia política grega com a mitologia indígena e com a mitologia dos orixás. Acho que daria, isso está em construção ainda. Por isso que eu acho importante isso, para que a gente pense a importância de Sócrates, a importância dos sofistas, hoje aqui, Brasil, América Latina, com base naquilo que nós vimos antes, que a gente sempre, quando lê alguma coisa, tem que pensar em aplicar isso hoje, aqui e agora. Por exemplo, o que nós vimos nos encontros anteriores de Qué e Temis, ou o que a gente já viu ou já leu sobre Hermes, a mitologia de Hermes, muitos comparam Hermes com alguns deuses indígenas e com Exu, que sempre se encontra na encruzilhada, no meio do caminho entre os dois mundos, né? Então, daria para a gente fazer essas comparações. Faltou falar uma coisa que eu acho importante também, porque isso vai se refletir no pensamento de Platão, é sobre a importância da educação no pensamento socrático. Eu acabei de falar que o nome do método de Sócrates é o método dialético, ou o método da maiêutica, ou o método dialogal, porque Sócrates ele se compara à sua mãe, né? Ele se considera um parteiro de ideias verdadeiras no seu interlocutor. Então, na passagem dos preconceitos do dizer a verdade, a verdadeira ideia essencial da verdade, o mestre ocupa um papel fundamental, ou o diálogo ocupa um papel fundamental. Então, é o método socrático, o método dialético, o método da maiêutica. Até hoje, os pedagogos usam esse método nas suas aulas, que é o método das aulas dialogadas, o método da maiêutica, o método da dialética. Então, esse era o último ponto que eu queria destacar, da importância da educação em Sócrates, da pedagogia socrática, e que isso, como nós vamos ver agora, vai se refletir em Platão. Então, vamos lá para o próximo ponto.